O momento em que meu filho desencarnou, eu estava presente. E isso fez com que o trauma fosse bem maior. Porque eu assisti tudo, não só assisti, como também lutei para salvá-lo. Lutei até o final tentando salvá-lo. E toda a cena, aquelas cenas do momento, ela ficou revivendo na minha mente. Todos os dias, principalmente pela manhã, quando eu acordava, era como se meu filho estivesse morrendo novamente. Eu percebia, de repente, que eu estava revivendo aquilo. E foi muito difícil, eu levei muito tempo para que eu acostumasse, tirasse isso da minha cabeça. Tive apoio de psicólogos, me ajudando, de terapias, e me ensinaram a tirar aquele pensamento, não expulsá-lo, mas sim ir tirando devagarinho e colocando outro pensamento no local, e eu fui fazendo esse exercício, fui fazendo até que eu consegui. Hoje, por exemplo, meu filho faz 2 anos e meio que partiu, e eu dificilmente revivo aquela cena. É óbvio que eu lembro, Lembro, claro. A gente lembra sempre, sofre, até acho que para sempre a gente vai sofrer quando lembrar daquele momento, mas eu já não revivo mais, Aquela dor dilacerante que eu sentia ao reviver o momento, eu já não sinto mais, já foi superado. Então, naquele momento, eu fiz a minha pergunta, eu digo, como pode existir um Deus? Como eu posso conceber um Deus que leva meu filho aos 31 anos de idade, com projetos, com alegria de viver, com prazer, com saúde? Eu passei a desacreditar totalmente que pudesse existir um Deus de amor, um Deus que estivesse presente em nossas vidas, nesses momentos difíceis, que existem. Me isolei totalmente da família, dos amigos. A verdade é que eu queria morrer também. Mas a revolta cansa, a revolta amplia a sua dor, intensifica a sua dor. E cansa. Porque o início eu ficava... Eu não conversava com ele, eu ficava revoltada e brigava com Deus, Brigava com Deus a respeito de ter levado ele. No início, quando a gente começa a ficar revoltada e fica... Porque toda mãe quer ir primeiro, não quer que o filho vá, quer que, pela lei da vida, a gente pensa assim. E a gente nasce aquela revolta e foi aonde eu percebi que isso ia fazer mal para ele. Essa dor que dilacera a gente, que você parece que vai realmente morrer, que nada mais tem sentido, fica tudo no cinza, sem cor. Logo após acontecer o acidente com o Dil, eu perdi completamente a vontade de viver. Eu acordava todos os dias por uma força maior, mas a minha vontade era de... Não via sentido mais para eu continuar. Eu passava o dia, meu pensamento era só a falta dele, ligada só na falta dele, na saudade. E também, eu fazia as coisas, para mim era automático. O meu dia a dia era automático. Eu via tudo sem graça, eu não via mais graça em nada, eu não sorria. Eu apenas andava como se fosse um robô, porque tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. O mundo fica... Para mim, o mundo ficou escuro, ficou cinza. Eu não enxergava, um motivo para mim continuar vivendo. Porque, na verdade, nesses momentos, eu acredito que toda mãe acontece assim, nesses momentos, a gente esquece dos outros filhos.
aquelas que ainda têm outros filhos, outros familiares, a gente esquece dos outros filhos, a gente não lembra mais que existe outros filhos. E a gente só lembra, o foco é realmente aquele que partiu. Assim, quando tinha assim, algum lugar, algum aniversário, algum casamento, alguma festinha, eu ia obrigada, porque na verdade vontade nenhuma você tem. Eu perdi a vontade de tudo. Você ia para uma festa, você ia para uma diversão, você ia divertir, você ia festejar, e eu não encontrava mais essa diversão. No início foi muito difícil, porque eu vivia assim, arrastada, obrigada mesmo a continuar a viver. Eu acho que todas as mães que o filho desencarna, o desejo dela é ir com ele, é não estar presente aqui mais. Eu mesmo passei por essa fase e durou algum tempo. Eu queria mesmo estar com meu filho. Eu não tinha sentido, eu acordava e dormia sem sentido. A minha vida passava em branco, né? Apesar que eu tenho 2 filhos, né? Mais 2 filhos, né? Mas nada me importava, nada. Eu acordava, fazia as coisas automaticamente, parei tudo quando meu filho desencarnou, e já não tinha sentido a vida, não tinha sentido. E uma coisa que me ajudou muito a voltar a ter essa vontade de viver novamente, foi quando um dia eu levei um susto e senti que o meu filho, um dos meus filhos, estava muito triste mesmo. E eu fiquei com medo que ele entrasse numa depressão. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus, um já foi, eu tenho que cuidar dos outros. E isso fez com que me desse uma força, né? Me desse uma força e eu começasse a ter força para continuar a viver, né? E sempre também eu peço a Beto, que é meu filho, que hoje está no plano espiritual, que fique bem. Eu tento e faço até novelinhas em minha cabeça, como ele está lá hoje. Eu sei que meu filho está cheio de luz, né? Ele é uma pessoa maravilhosa na Terra, e sei que ele é um espírito iluminado, e eu faço com que isso me ajude. Penso só nele lá neste momento. Foi uma das coisas que a doutrina espírita, que é um sol, que trouxe luz para a minha vida, que me mostrou Jesus como amigo. Hoje eu ouço Jesus dizendo, vinde a mim, me dê a mão que eu te carrego. Bom, quando eu recebi a notícia do falecimento das minhas filhas, eu me senti muito culpada, porque eu estava com elas no hotel e elas desceram a escada e vieram, mãe, espera para você ir com a gente, que pai vai sair mais tarde e aí você fica para ir com a gente. Eu falei, não, Monique, eu vou na frente, eu vou com seus tios e mais tarde vocês vão sem problema. Quando eu cheguei em casa, ainda liguei, avisando que eu já havia chegado e tudo. Quando passou uns 30 minutos, chegam meus irmãos me dando a notícia do falecimento. E aí eu fiquei desesperada, porque eu fiquei achando assim, se eu tivesse ficado lá, por que Monique me pediu para que eu ficasse lá e eu não fiquei? Aí eu achei que se eu ficasse, eu achei que o pai dela não ia dar o carro para ela dirigir, porque ela já dirigia há muito tempo. Não que ela não soubesse dirigir, mas eu acho que por eu estar lá, eu ia impedir que ela dirigisse, ou então até o jeito de eu entrar no carro, que eu poderia ter salvo uma das duas, né? Que foram as duas de uma vez só, porque o carro bateu de um lado assim, onde afetou as duas, e aquela dor que a gente sente assim, aquela dor que arrebenta. Eu falo aquela dor assim que, quando eu vejo uma mãe sentindo aquela dor, se eu pudesse eu tirava
daquela mãe, sabe? Porque quando eu vinha a culpa, que eu achava que eu podia ter feito alguma coisa, que eu podia ter ficado lá, já que minhas filhas me pediram para que eu ficasse lá, e eu não fiquei, isso ali, a dor ainda aumentava mais ainda. E eu carreguei isso por 2 anos e meio. Até que eu fui convidada para participar do grupo das mães que perderam seus filhos. E lá, a primeira coisa que começou a esclarecer para mim foi referente a como que eu ia saber que ia acontecer um acidente naquele dia. Como que eu ia saber o que eu ia fazer, que aquele era o último dia delas. Então, eu não poderia imaginar, mas a dor é tão grande assim, o choque é tão grande que a gente se sente culpado por alguma coisa. E aí eu fui compreendendo que se eu não sabia que aquele era o dia que eu tinha que ficar o último momento com elas, que eu não podia fazer nada, quando tem que acontecer, né? Acontece, a gente não pode adivinhar para que a gente possa impedir que isso aconteça. Não, essa culpa aí leva a gente até a depressão, porque fica rodando o tempo todo na mente da gente assim, ó, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter ficado lá. E isso atrapalha muito. Eu não conseguia trabalhar direito, eu faltava muito trabalho por conta dessa dor e dessa consciência pesada. Eu vou dizer aqui, quando eu fui esclarecida de que na realidade, eu até que sabia, porque eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma e também acredito que nós todos temos uma missão aqui e quando nós cumprimos nossa missão, aí chega o momento da gente partir para o plano espiritual. Mas, diante da dor, diante dessa culpa toda, isso não clareava na minha mente. Aí depois do grupo, que eu participei do grupo, depois que veio esse esclarecimento, aí eu comecei a me sentir mais aliviada. Aí eu aprendi também a administrar essa dor que eu tinha, que no momento que minha mente já via que eu não podia ter feito nada, que realmente os dias delas tinham chegado, aí isso ali já foi me ajudando e me ajudou muito. Quando eu recebi esse esclarecimento, eu já fui ficando mais leve, a dor eu já fui administrando melhor essa dor, ela já foi ficando mais amena. E eu acredito que em qualquer ente querido da família, né, eu acho que o apoio da família que está próximo da gente é muito importante. Só que do filho, principalmente, né, é difícil para as outras pessoas sentir a mesma coisa que a gente sente. Às vezes não querem comentar, não querem falar a respeito do assunto, por não ter passado, né, pela mesma dor, eles vão se afastando. E não sei se passa pela cabeça deles, tipo, tocar no assunto vai machucar a gente, né? Mas vão se afastando. E a gente sente muita vontade de falar. Talvez é como se você estivesse colocando o luto para fora. Você quer falar, você quer comentar. Não no que aconteceu, mas você quer falar sobre aquela pessoa. É como se o falar trouxesse ele de volta. Mas as pessoas não entendem muito isso. E vão se afastando, se afastando. E a gente chega uma época que a gente vai ficando sozinha. Eles não entendem, acho que assim, eles até não são preparados para cuidar de uma mãe enlutada. A família, os mais próximos, eles não têm nenhuma, como é que fala, um entendimento maior para poder ajudar uma mãe enlutada. O apoio da família é assim, os primeiros tempos a gente tem o apoio, tem o carinho, mas depois todo mundo segue suas vidas e a gente vai ficando só com a dor. Eu mesmo tive muito apoio da minha família, sabe? Eles
até hoje, se eu for falar das minhas filhas, eles param para escutar. Eles nunca recriminaram assim pelo momento de eu chorar e tudo. Hoje ficou a saudade. Mas nesse momento que eu estava só com a minha dor, que as noites eram terríveis para atravessar, foi quando eu descobri a doutrina espírita, que foi o maior consolo que Deus pôde botar na minha vida. A doutrina espírita, ela é esclarecedora, não é só consoladora, é esclarecedora. Então esse esclarecimento foi me dando alegria, porque ela não só esclarece a gente a morte, mas a vida em si, e que a gente tem que prosseguir. Hoje eu tenho certeza que um dia eu vou reencontrar meu filho, porque eu aprendi que é através do amor que o reencontro se dá, e que a vida é infinita. Eu não tinha nem noção de como era a vida. Eu às vezes falo, e eu ouço aquela música de Roberto Carlos que fala assim: e como essa multidão, essa gente não sabe aonde vai, nessa multidão ia eu, sem saber para onde ir. E hoje eu tenho um rumo, hoje eu tomei uma direção, hoje eu tenho um norteamento na minha vida, tudo depois da morte do meu filho. Então eu acho que hoje ele foi assim um grande mestre para mim, que veio me ensinar tanta coisa que eu andava perdida, tendo a certeza que a vida prossegue, e que a morte não é o fim. E que assim, por mais que nós amamos nossos filhos, por mais que a dor da saudade é grande e ela é do mesmo tamanho do dia que ele foi até hoje, mas nós também temos nossas histórias com Jesus e nós temos que prosseguir. A partir daí, quando eu escutei que meu filho vivia em um outro plano, né, em um outro plano espiritual, isso aí foi um alívio para o meu coração. Foi quando eu comecei a respirar melhor, que acabou aquela aflição, que foi diminuindo aquela angústia, aquela falta que eu sentia, aquela dor que eu sentia, foi aliviando. Quando eu fui entendendo que nós não temos uma vida só. Eu sinto muita saudade das minhas filhas, porque eu morava com elas, né, e só eram nós três. E eu sinto muita saudade delas, mas comigo está a esperança do reencontro. E aí eu fiquei sabendo da imortalidade da alma. Que coisa linda eu descobri que meu filho continua vivo, né? E que um dia nós vamos nos reencontrar, vamos nos abraçar e vamos conversar muito ainda.